O nosso corpo é uma bênção inavaliável. A maioria de nós não nos damos conta dessa bênção de Deus, o corpo. Parece que é algo sem muita importância. Dois gametas se encontram. O espermatozoide, numa desabalada carreira de alguns milímetros por segundo, alcança o óvulo na intimidade feminina. Esse óvulo perfurado libera uma quantidade de energia. Começa aí a epopeia do corpo humano. Desde esse momento, não temos mais nem espermatozoide, nem óvulo, passamos a ter o ovo ou zigoto. O ser espiritual, magneticamente vinculado a esse ovo ou zigoto, psiquicamente a ele ligado, dispara um processo automático que a biologia chama de cisparidade. As células se multiplicam sob o comando de uma inteligência que passa, de maneira inconsciente, a dirigir o processo da transformação da célula-ovo num corpo humano. Os folhetos blastodérmicos falam da grandeza de Deus. Os neuroblastos falam da beleza de Deus. A partir daí, se vão definindo o que será músculo, o que serão ossos, o que será pele. Tudo a partir de uma célula. A vida tem começo para o ser humano nesse ato da fecundação. Por isso se constitui crime, diante das leis de Deus, a perpetração do abortamento, em qualquer período da gestação. Desde o começo da gestação, existe um ser espiritual vinculado a essa célula-ovo. E tudo se desenvolve. Logo mais, podemos ouvir o coração, um pouco mais, e aquele verdadeiro girino vai tomando forma. Uma forma que todos os animais tomam. A definição da cabeça, da coluna dorsal, a cauda, depois os membros superiores, inferiores, as genitálias que vão assumindo conformações, conforme o gênero feminino ou masculino. Depois de 9 meses lunares, nasce a criança com seu corpo físico. É o milagre da lei de Deus. É a bênção do corpo físico. É nesse corpo físico que estaremos incumbidos de realizar o próprio progresso ao longo de alguns minutos, de algumas horas, alguns poucos meses ou durante dezenas de anos. Quando pensamos no corpo físico, temos que convir que ele é um instrumento que Deus nos concedeu para nos propiciar a evolução aqui no planeta. É graças a ele que poderemos travar contato direto com a matéria. Somos dotados de um corpo porque o Criador entendeu que esse corpo físico seria como um escafandro para aquele indivíduo que tem que descer às profundidades dos mares. Se não fosse essa roupa de ferro do escafandrista, ele seria destruído pela pressão das colunas de água sobre ele. Para que cheguemos ao planeta físico, ao planeta terrestre, e possamos estar submetidos à sua gravidade, às pressões, às suas condições, é preciso ter um corpo físico. É por causa desse corpo físico que tanta gente conclui muito mal a sua existência e outros são vitoriosos. Quando fazemos mau uso do corpo, ficamos devendo à consciência cósmica por isso, considerando que o recebemos perfeito. Por isso é importante aprendermos a cuidar do nosso corpo com esmero, com alegria, com boa vontade. Tratá-lo como quem trata um animal de estimação, um jumentinho, como chamava Francisco de Assis. Tratando-o de forma equilibrada, dando a ele o de que necessita, a pouco e pouco, vamos ganhando a palma da vitória numa existência muito bem vivida. Quando dizemos que é importante cuidar bem do nosso corpo, é importante pensar no espectro de elementos que não devem faltar ao nosso animal biológico. São quase 60 trilhões de células a serviço do ser espiritual que somos, a serviço do espírito. Governamos uma província, um estado biológico de 60 trilhões de indivíduos celulares. É importante saber que se deve tratar do corpo com o mesmo respeito com que se trata o espírito. Assim, os cuidados com o que ingerimos, o que comemos, o que bebemos. Há muita gente que come indevidamente, excessivamente, que se serve de verdadeiros venenos para o corpo orgânico, pelo prazer de degustar coisas estranhas, raras, nem sempre de boa qualidade alimentar. Há cepipes apimentados, muito ardidos, que não contribuem em nada com o valor nutritivo da alimentação.
É óbvio que esse hábito alimentar vai gerando problemas para o espírito, que verá o seu jumentinho sofrer dificuldades orgânicas. Há outros que bebem, não água ou suco de frutas, mas todos os tipos de destilados, de infusões, tudo que lhes vem à mente, tudo que a indústria coloca no mercado. Bebidas sofisticadas que retiram a lucidez e vão gradativamente destroçando o equilíbrio orgânico. São os que se transformam em alcoólatras. Dessa maneira, vamos verificando que o corpo vai sofrendo gradativamente, perde energias úteis à vida. E, se desperdiçamos as energias da vida, vamos morrendo mais rapidamente. Esses usos caracterizarão a pena de morte autoimposta, que se chama suicídio, ainda que seja o suicídio indireto. Ninguém que esteja comendo demais está querendo morrer, mas não sabe que, ao comer em demasia, está provocando a própria morte. Ninguém que ingere alcoólicos está querendo morrer, mas não sabe que, ao ingeri-los, está diminuindo o tempo de vida. Aqueles que são tabagistas, os que fumam, do cigarro comum a todos os demais produtos que fazem fumaça, não sabem que estão destruindo o corpo físico. Deveríamos cuidar desse jumentinho com todo carinho, porque não sabemos quando é que o Criador nos vai permitir estar na Terra de novo, quando é que nos será concedido um novo corpo, uma nova oportunidade. Cuidar do corpo e do espírito é lei de Deus, lei do trabalho, dar ao corpo atividade. A inanição é um veneno para o nosso organismo. A preguiça, por isso, é nossa inimiga. É importante permitir que o corpo se exercite ou seja exercitado. As ginásticas, a educação física, os esportes, o trabalho. Naturalmente, como Deus é perfeito, colocou ao lado da lei do trabalho a lei do repouso. Não devemos expor o nosso corpo a excessos de trabalho para enriquecer, por mania, para ganhar dinheiro, por exibicionismo. Nosso corpo tem seus limites e por isso precisa descansar, precisa de repouso, a lei do repouso. Vejamos quantas horas o nosso corpo precisa de sono para que sejam supridas as suas necessidades. Nada de virar noites em claro. Deixemos para quando houver necessidade. Uma pessoa enferma, uma viagem, uma necessidade de alguém, mas não por simples prazer de não dormir, porque estamos roubando de nós próprios o tempo da existência saudável do corpo físico. É graças a esse corpo que vamos ganhar a alma. É graças ao trabalho realizado via corpo que vamos entrar na paz do reino de Deus ou chafurdar nas hienas abissais da consciência atormentada. Daquela célula ovo até o esplendor do corpo adulto, com todas as suas funções, saudável ou com deficiências, com aleijões, é o melhor que Deus pôde nos providenciar, porque o nosso corpo é reflexo da nossa bagagem, de tudo que trazemos de épocas remotas para os tempos da nossa atualidade.